Olá! Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um episódio do nosso podcast Segredo em Voz Alta, o podcast que dá voz ao seu segredo. E hoje é um dia especial, né, Ricardo? Muito especial. A gente fez o nosso primeiro episódio com os integrantes do Segredo em Voz Alta, que são os integrantes do Forja também, que é o nosso instituto. E hoje, pela primeira vez, no nosso segundo episódio, a gente traz um convidado, um grande convidado. Já agradeço de antemão aqui a presença do Rodrigo Nilo. Muito obrigado pelo seu sim, Rodrigo. Vir aqui para participar, contar um pouco da sua história. De verdade, é uma honra gigantesca para nós do Segredo em Voz Alta receber você aqui. Bom dia aí, eu que agradeço o convite de vocês e me sinto honrado, né, de ser o primeiro convidado, né, aqui do Instituto Forja aí, né, do podcast Segredo em Voz Alta. Espero aí corresponder com tudo que vocês, né, precisam aí para a gente levar, né, a palavra de Deus aí a todos os nossos irmãos. Muito bem. E tem uma coisa interessante, né? Isso a gente até falou no nosso primeiro episódio, mas é uma confidência, é um segredo em voz alta do próprio Forja. Quando a gente imaginou esse podcast, a gente planejou muito ele, né? E a gente sempre, óbvio, coloca todos os nossos planos nas mãos de Deus. E a gente costuma dizer que Deus é muito generoso com nós, né? Com todos. Talvez a gente não tenha essa percepção muitas vezes. E quando a gente começou a pensar no podcast, né, o Ricardo falou, poxa, a gente podia ter um podcast, e a gente falou, pô, é uma ótima ideia para que a gente consiga, de certa forma, falar um pouco mais para mais pessoas, né, não só aqui na nossa região, coisa do tipo. E quando veio o nome, Segredo em Voz Alta, quando a gente estava planejando ali qual seria a tônica do nosso podcast, Rodrigo, foi bem interessante porque foi um estalo, né? A gente estava discutindo o nome. E o nome tava ali, Pod Santo, Pod Café, Pod alguma coisa, não sei o que é cast. E aí eu lembro que eu mesmo disse, né? Falei, poxa, a gente poderia ter um nome melhor, vamos dizer assim. E numa das nossas reuniões, um dos membros do Forja, que é o João, disse, poxa, tem... E nem era o assunto, né? Ele falou, pô, tem aquele ponto de caminho, né? Há uma crise de Santos, um segredo em voz alta. Chegamos, é isso aí. E a partir do nome a gente construiu a ideia do que seria o nosso podcast. E por que segredo em voz alta? Porque quando a gente começou a construir, falar, poxa, existem tantas pessoas que caladas vivem uma vida santa ou têm atitudes santas, né, que santificam o seu dia, a sua rotina, o seu cotidiano, a sua vida em si, mas que estão ali em segredo. E por que não trazer essas pessoas para que a gente possa ter uma prova ou perceber que existem pessoas comuns do nosso lado, vivendo uma vida santa, fazendo o possível para santificar a sua vida por meio das virtudes. E aí nasceu a tônica do que a gente quer propor hoje aqui para o nosso podcast, se Deus quiser com vida longa, que é trazer essas pessoas para que elas possam compartilhar essas histórias de virtude, de busca de santificação na sua vida. E hoje, graças a Deus, a gente tem a graça de receber o Rodrigo, que tem uma história linda para compartilhar conosco. E eu não tenho dúvida que, de certa forma, vai tocar a sua vida. Você vai poder olhar para coisas que talvez a gente fale assim, poxa, eu tô com um problema, ou caramba, tem alguma coisa acontecendo errado aqui na minha vida. E às vezes essas histórias compartilhadas de pessoas comuns do nosso lado podem tocar nosso coração e fazer com que a gente tenha uma visão diferenciada da nossa vida. Então, é com essa abertura que a gente quer começar o nosso episódio de hoje e já passa a bola para o Ricardo aí para que a gente possa trazer o Rodrigo para falar conosco aqui. O Thiago desenvolveu muito bem, né, a explicação sobre o nosso desejo. Especialmente, né, sabendo que isso é um produto digital e hoje é a forma mais democrática, né, de fazer coisas boas chegarem nas casas das pessoas, porque aí vai pelo celular, vai pelo computador, você aproveita o teu tempo. Só que a gente sabe também que é um ambiente onde tem se falado sempre o que dá clique, o que dá engajamento é falar de coisa ruim, é fofocar sobre a vida dos outros, né? E quando o Thiago comenta sobre essa busca, e é realmente o nosso desejo contribuir que esse seja um espaço por meio de as pessoas poderem falar da própria vida e falar, poxa, se eu fizesse isso, como eu não pensei nisso, né? E dar de fato a gente reservar esse momento para poder pegar desses testemunhos e de alguma maneira eu não tenho a menor dúvida, porque aí não é o nosso trabalho, né? A gente tem dedicado isso como uma missão de verdade. E Deus é quem vai colocar a pessoa para poder escutar o que a gente hoje vai conversar, né? E aí hoje eu fico particularmente muito feliz, Rodrigo, porque é uma correção de um problema, né?
Problema em que sentido? Eu tenho os meus segredos em relação a você que você nem sabe, né? Quando eu ouvi a tua história, não foi por você mesmo, né? Assim, eu tive a oportunidade, a gente tem um amigo comum, que eu nem sei se você sabe que é, né? Que é o Ronaldo. A época, né, dos fatos em que aqui a gente vai passar a palavra a você na sequência para você se apresentar e falar um pouquinho da tua história. Mas à distância, ele me falando muito sobre isso. Falei, poxa, que história formidável, né? Então eu te via muitas vezes, a gente frequentando, né? E isso é um grande erro, né, Thiago? Como que a gente hoje, muitas vezes está dividindo um espaço, sentando no banco do lado ali na igreja, durante a Santa Missa, com alguém, com aquele desejo de falar, e aí, quem é você? Né? Assim, olha, poxa, eu queria bater um papo, e a gente não tem a coragem, muitas vezes, de dar esse passo, né? Então eu fico já muito feliz, né, de poder te receber aqui hoje. E é uma resposta que tem uma relação direta com o primeiro episódio, né? Até agradecer às pessoas que assistiram o primeiro episódio, que ainda não teve oportunidade, volta lá no canal. A gente falou mês passado sobre o tema da amizade e 2 pessoas, por conta de um testemunho que foi dado pelo João no último episódio, falando dos filhos dele, e que se sentiram tocadas e nos procuraram para falar, olha, a gente queria ouvir mais histórias desse tipo, porque fez tanto sentido para mim, né? E aí na reunião da semana seguinte do Forja, teu nome surgiu e foi unânime, né? Entre nós 4, falar, poxa, esse cara a gente precisa ter sim. Então é uma alegria gigantesca, né? E como a nossa proposta também não é estender demais em tempo, eu e o Thiago, a gente vai aqui ficar muito atento aí, eu te ouvir, porque sabe que tem muita coisa boa para você poder falar aqui para nós. Então eu queria que você se apresentasse, né? Antes de mais nada e de entrar nos detalhes desses capítulos. Quem é o Rodrigo? Já começa por esse segredo para gente. Vamos lá. Primeiramente, parabéns pela iniciativa, viu? Já sou fã de vocês aí, uma ideia fantástica, né? O João, né, várias vezes também, né, nas nossas missas diárias, encontrava com ele e tinha essa mesma questão, né? É um irmão que a gente às vezes vê de longe, né? E quer conhecer, e acabamos conhecendo aí porque ele precisou do meu serviço, né? Vou falar em breve aí o que eu faço, né, na minha apresentação daqui a pouco. Sim. Mas onde eu pude ajudar os filhos dele aí também, né, depois de todo acontecimento que aconteceu com o João, com os filhos dele, pude rezar, né? E eu acho que a igreja precisa ser isso, né? A gente precisa ter esse contato com o nosso irmão do lado, que às vezes a gente fica meio receoso, envergonhado de se apresentar, porque a gente forma essa rede do bem, né? De um rezar pelo outro. E é isso que a gente precisa na nossa igreja, né? De criar essa vida fraterna. Comunidade, né? Comunidade, fato, né? Temos várias comunidades, mas às vezes você não está presente em uma comunidade, mas está indo na missa, faz a sua vida, né? A sua rotina aí, diária, espiritual, mas que você possa ter contato com outras pessoas, né? Porque vai chegar um momento que a gente vai precisar de oração. Sim. Todos nós precisamos, né? Assim como chegou na minha vida e eu tive uma rede absurda, né? E talvez isso que tenha me sustentado. Mas vamos lá, vou me apresentar. Muito prazer, sou o Rodrigo. Eu sou de Minas Gerais, sou nascido em Tenhandu, mas vivi a minha infância toda em Itajubá, sul de Minas, terra do nosso saudoso Padre Léo, que tive a oportunidade de conhecer, conviver um pouquinho também, né? E vivi minha vida, minha adolescência, né? Me formei em Itajubá, eu sou fisioterapeuta, sou filho, né, do Paulo e da Joyce. Minha mãe passou a vida dela aí cuidando de mim, dona de casa. Meu pai é taxista, no qual tenho muito orgulho, que me ajudou a me formar, a me criar. Sou muito honrado e grato pelos meus pais. Mas me formei em fisioterapia em Itajubá, né? Fui para São Paulo e fazer pós-graduação, me aprimorar. E hoje sou osteopata, né? Que é uma especialização, né, da área da fisioterapia. E professor também, né, na UMC. Sou docente universitário desde 2012, onde também, lá junto, né, com os alunos, eu faço esse trabalho aí da docência. E estamos aí, né, nesse trabalho. Então hoje eu, né, fico aí entre minha casa, com os meus filhos, né, que a gente vai chegar nesse ponto daqui a pouquinho, dou aula, e o meu consultório próprio hoje de osteopatia, onde eu trabalho aí na maior parte do tempo e dividindo, né, nesses meios tempos aí,
né, com os nossos compromissos espirituais que a gente precisa, né, no nosso dia a dia cumprir, né, aquilo que São José Maria Escrivá disse, né, vamos fazer tudo com amor ali no trabalho, que ali já acontece uma oração, né, a gente se entregar no trabalho. Então é isso, meus irmãos. Vim de Minas, estou agora aqui em Mogi, já me sinto mogiano, e vamos, né, levar a palavra de Deus. Hoje também participo da comunidade Famílias Novas, né, que também me deu um grande suporte, onde eu vivo essa vida fraterna junto com eles. E agora espero também poder viver essa vida fraterna com vocês aí do Forja, né? Eu aceitei o convite aí, o Thiago me fez esse convite e sou fã aí de todas as ideias aí que vocês têm para o futuro. Parabéns. Que Viu? legal, Rodrigo. Eu que agradeço aí por dar início e se apresentar. O sotaque nunca existiu ou o sotaque foi embora? O sotaque foi embora, né? Porque, na verdade, na infância, eu morei até os 9 anos em São Paulo. Aí depois fui para Minas, né? Por uma questão de problema de saúde. Mas aí perdi o sotaque, né? O mineiro tem aquele sotaque mais puxado, mas desde 2012 aqui em Mogi também acaba perdendo o sotaque mineiro, mas o coração é mineiro. Muito bem, muito bem. E como eu iniciei aqui falando que a gente busca pessoas que vivem as virtudes, busca essa vida de santificação, e o Rodrigo já demonstrou aqui, através da vida dele, do trabalho dele, não tenho dúvidas, né? O Ricardo citou o logo do Forja no primeiro episódio, e volto a repetir sobre esse logotipo, né? A nossa imagem lá, que é para que sejamos luz no mundo, né? Sempre com um olhar para o céu, e que sejamos essa tocha realmente que ilumina. E eu não tenho dúvida, Rodrigo, que a sua vida com certeza vai honrar a vida de outras pessoas, vai iluminar a vida de outras pessoas pela sua história, né? Então passa a bola para o Ricardo aí para conduzir, trazer o Rodrigo para essa história, que já agradeço de antemão, né? Muita gente fala, pô, às vezes é um tabu contar uma história, mesmo dependendo do tipo de história, o capítulo que essa história conta, mas é por isso que a gente está aqui, né? Eu acho que essa caminhada, né? Eu estou muito certo disso, né, Rodrigo? E meu pai já é falecido e eu então tive essa experiência mais próxima. A experiência mais próxima que eu tive sobre essa questão do falecimento foi a morte do meu pai. E eu sou muito grato, né, ao Padre Toninho, que é aqui de Mogi, porque ele fazia uma catequese conosco, né, sempre preparando, e a gente que segue nessa vida cristã precisa ter essa visão, né, a respeito da partida, a respeito do falecimento, de uma maneira que seja mais leve, né? Sempre me causa um pouco de estranheza ver as pessoas que estão numa vida, né, de caminhada, e aí quando passa por esse evento, né, causa aquele sentimento muito turbulento. Então eu olho para aquilo e não faz muito sentido para mim, principalmente porque o Padre Toninho comenta sempre algo que me marcou. Ele falou assim, olha, não diga que perdeu alguém, né? Porque a gente só perde aquilo que talvez não tenha muita importância, né? Olha, tá ali meio perdido, né? Porque com a certeza que nós temos que essa pessoa ela tá ganhando o céu, seria um egoísmo muito grande, né? Assim, a gente querer tudo para si. Então, eu cito essa questão minha pessoal, porque foi isso, e quem conhece da tua história sabe, né? Que tirando todo esse histórico profissional que você comentou e que a gente também já ouviu falar super bem aqui na cidade, né, do excelente trabalho que você faz, mas o fato na comunidade católica aqui da nossa cidade, né, houve um evento que fez parar, né? Então, indo muito diretamente, eu acho que para aquilo que nos conecta e que foi o motivo, né, de querer ouvir de você, que foi toda a experiência que você teve, né, a época com a tua esposa, né, e aí aqui eu vou ser muito melhor para poder falar, mas o fato eu fiz uma regressão, né, assim, àquele tempo, né, nesses últimos dias quando a gente estava se preparando para te receber, e sempre se emociona muito, né, porque a bem da verdade você falou sobre a importância de rezar um pelo outro. E eu, desse tempo que eu estou em Mogi, já tem mais de 10 anos, com toda certeza, eu nunca vi isso acontecer da forma como foi, né? É uma mobilização gigantesca e verdadeira, legítima, sabe? Como eu te disse, eu não te conhecia, né?
Mas me vi com a minha esposa, com a minha família, e a gente ia ouvindo falar, poxa, como é que está? Foi realmente uma grande apreensão. E o fim, obviamente, você vai contar aqui e dar para nós os detalhes. Mas conta pra gente, né? Assim, como que foi? Primeiro falar da história, né? A tua história com a Grazi, como vocês se conheceram, né? E compartilhar aqui esse segredo, que talvez já não seja tão segredo assim, mas para muita gente vai ouvir pela primeira vez. É isso mesmo, Ricardo. Você vai falando aí, vai arrepiando, porque a gente vai lembrando da época e vai fazendo um filme, porque tantas coisas que aconteceram. Então vamos lá, né? Eu era casado com a Grazi, né? A gente tinha uma vida perfeita. Nos conhecemos na Igreja Católica, né? No primeiro encontro que a gente fez de jovens em Itajubá, TLC, Treinamento de Liderança Cristã. Foi lá que eu tive também meu encontro com Deus. E de lá a gente, né, namorou, a gente casou, e com um sonho que todos têm, né, de casar, ter uma família santa, né? Então sempre fomos católicos. Me recordo que em alguns momentos, quando eu vi para Mogi, né, no comecinho, eu não morava em Mogi, eu morava com meu pai ainda em São Paulo. E na época eu voltava muito cansado, né? Porque eu ia e voltava todo dia de Mogi para São Paulo. E eu ligava para a Grazi, na época tinha o TIM 25 centavos, né? Isso era dos antigos. Grazi, vamos rezando o terço para eu não dormir, né? A gente ia sempre rezando o terço, então a gente sempre viveu a nossa espiritualidade. E à medida que a gente vai caminhando, a gente vai sempre se aprofundando, né? Sempre tem mais coisa para a gente aprender. Então depois casamos, né? E vivendo sempre a nossa fé, né? Com altos e baixos, eu acho que assim como todo mundo. E tivemos aí, né, nossa primeira filha, a Maria Clara, né? E aí está aí a Maria Clara, né? Essa aí é a Grazi. E Quando que foi o casamento, Rodrigo? Que ano? Foi 12 de janeiro de 2003. Boa. 12 de janeiro de 2003. Uhum. Então a gente se casou, e aí veio a Maria Clara, já morávamos aqui em Mogi, né? E já comecei a dar aula, enfim. A gente estava fazendo a nossa vida, né, aqui. E vivíamos muito felizes, tá? Mas era como eu disse anteriormente, né? A gente vai aprofundando na fé, algumas coisas vão mudando dentro da gente. Quando chegou a pandemia, né, eu acho que a pandemia foi um divisor de água para muita gente, né? Para a gente parar, repensar. Quando chegou a pandemia, acho que, se não me engano, em 2021, né? Me corrija. 21, né? Começou em 20. Março de 20 foi lockdown, aquela loucura. Perfeito, toda, Thiago. né? 2020. E estava próximo ali da quaresma, né? Eu lembro que foi maio, enfim, estava próximo da quaresma. Naquele ano a gente fez um propósito de viver a quaresma indo todos os dias à missa, diariamente. Né? A gente nunca conseguia. Falamos, vamos fazer a quaresma? Aí beleza, começamos a ir. Só que no meio da quaresma entrou a pandemia. Falei, putz, como é que vai fazer agora o nosso propósito de ir à missa todos os dias? Cara, e conseguimos, né? Aí teve as missas clandestinas, a gente se infiltrava nelas, conversava com o padre falava, fica lá atrás, não fala nada, a igreja vazia. Cara, conseguimos 40 dias ir na missa todos os dias. Engraçado que chegou no final da quaresma, né? E a gente falou, agora não precisa mais ir todos os dias, né? Cumprimos o nosso propósito. E a Maria Clara é uma criança diferente, né? Aí ela virou e falou assim, mas por que não continuar indo todos os dias? Se vocês já conseguiram fazer 40 dias. E ela era pequenininha, 5 anos de idade. Aí aquilo bateu no nosso coração. Falou, é mesmo, por que não continuar? Fez tão bem pra gente ir à missa todos os dias, receber a Eucaristia diária. E ali começamos, cara. Eucaristia diária, todos os dias, né? Com a família rezando o terço no final da tarde, né? A família sempre unida, junto com a Maria. A Grazi era uma mulher incrível, catequizava a Maria, sempre explicava as questões da vida, né? Após morte, como que acontece. Enfim, e ela fazia essa catequese com a Maria. E a gente vivia essa vida aí cristã, né? E tentando se aprofundar cada vez mais. No meio do caminho, né, a gente estava meio, né, sem comunidade, vamos dizer assim, e encontramos a comunidade de Famílias Novas que nos recepcionou. Né? Foi numa missa, se eu não me engano, em 2020,
21 ou 22, agora não me recordo, o Dia dos Pais. E era a missa da abertura da Semana da Família, onde o Dom Pedro estava presidindo a missa e a comunidade estava lá fazendo as leituras, estava em peso. E eu olhei para dos casais que estavam lá, eu falei para a Grazi, falei, é de amigos assim que a gente precisa na igreja, né? São pessoas assim, e eram pessoas jovens, com muitos filhos, né? A comunidade é aberta à vida. E no final da missa a gente recebe um convite de participar, né, da comunidade, a Silvia, né, do Luiz, que fez o convite para mim, e ela fala, eu já namorava vocês na igreja, porque eles também iam, né, na missa diária de manhã, lá na São Benedito, e eles já ficavam de olho na gente. E aí, às vezes, aquilo que a gente comentou, né, a vergonha de chegar e falar. E lá na missa, naquele dia, ela fez o convite para nós e a gente começou a participar, né, da comunidade. E, gente, é uma comunidade, a vida fraterna, ela é restauradora, né? Como que a gente precisa um do outro, né? A comunidade vem me mostrar isso. Bom, e no meio do caminho, a gente tinha o sonho de ter o nosso segundo filho, né? E pedindo a Deus a graça, né, né, pela vontade dele de mandar um outro filho, e a Grazi engravidou novamente, né, em 2022. E aí tivemos, né, a grande graça de mais uma gestação. Eu me lembro que ela queria dar o nome do Miguel de Maria, né? O Miguel de Maria era a minha vontade, e ela queria dar de José Maria, né, por causa de São José Maria Escrivá. Aí ficou naquela luta lá, acabou cedendo para Miguel de Maria, né? Então, aí na foto, né, essa é uma das últimas fotos, né, ela está grávida ainda. Coloca pra gente aí, ó. Ela está grávida. Aquela primeira? A primeira foto, O Miguel está aí na barriguinha dela, né? E a Grazi era fotógrafa, né? Então, essa foto aí foi tirada, né, de um tripé, ela levava o tripé e ia fazendo as fotos, né, e editava. Então, essa foi um último, em dezembro de 2022, né, um último ensaio que ela fez da gente. E ficou essa foto aí, né? E aí o que aconteceu, gente? Foi uma gestação super tranquila, não teve nenhuma intercorrência, né? E aí chegou, né? Estava programado para fevereiro. No dia 1º de fevereiro, né? Ela começou com algumas contrações, a gente estava em casa, era noite ainda. E ali eu vi que aquelas contrações estavam se intensificando, né? E aí já estava tudo combinado com a equipe médica, a gente tinha a equipe médica, liguei para a enfermeira foi até lá em casa, só que no que ela chegou lá em casa, a enfermeira, ela falou, não vai dar tempo de chegar no hospital. E a médica já estava no hospital aguardando a gente. Falou, vai ter que ser aqui, o bebê está coroando, não tem o que fazer. E ali concebemos o Miguel em casa, dentro de casa, né, um parto, onde foi um parto tranquilo. Só que após o parto, eu comecei a observar que a Grazi começou a perder muito sangue, ali em casa mesmo, e ficou meio fora de si. Nisso fomos às pressas, né? O SAMU foi até o local, levou ela para a maternidade, e ali na maternidade, né, a médica estava lá já de prontidão. Ela falou, olha, Rodrigo, eu vou precisar levar ela para o centro cirúrgico, ela está perdendo muito sangue, né? E ali começou já o meu desespero, né? Falei, caramba, o que será que aconteceu? E eu com o Miguel ali, né, do meu lado, e aí ela foi às pressas pro centro cirúrgico, e ali, meus irmãos, começou um grande desespero, né? Porque você ficar num hospital sozinho ali, com seu filho nos seus braços, sabendo que sua esposa foi pro centro cirúrgico, sem saber de nenhuma informação, né? Cara, turbilhão de emoção. Não, turbilhão de emoção, porque assim, Ricardo... A alegria do filho que acabou de exatamente. nascer, mas a apreensão com o que estava acontecendo com ela. Exatamente, porque os médicos falaram assim, ó, ela está com uma hemorragia, o caso não é tão simples, tá? Exige cuidado. E ali você fica sem ação nenhuma, cara. E aí, na hora, eu comecei, né, a rezar. Falei, Senhor, e agora? E comecei a rezar, cara. Era terço da misericórdia, e comecei a rezar um monte de oração.
Mas dentro de mim o coração acelerado, cara. Eu tava até com o relógio digital, meu batimento chegou a 170, cara. Coisa de louco, assim, porque você fica ansioso, apreensivo, né? O que está acontecendo? E você pede informação e a informação, olha, o estado é grave, mas vamos aguardar e tal. E você com seu filho ali. Então, assim, cara, mas na hora, sabe o que eu parei, pensei e falei, Senhor, agora eu entendo o seu medo no Getsemane. Me una a você, me una a esse sofrimento. Porque ali ele ficou desesperado, né? Suou sangue. Então, por que não? Quem sou eu para não viver o que eu estou vivendo? E ali eu abracei esse sofrimento e falei, Senhor, que seja feita a sua vontade, né? E só um parênteses, né? Fazendo um parênteses aqui da história, parando ela aqui para dar continuidade. A Grazi, ela tinha que fazer 3 cardiotocos na maternidade 3 dias antes desse acontecimento, tá? Então, 3 dias a gente teria que ir lá. No primeiro dia que ela foi, a médica que estava lá fez um ultrassom e falou, olha, o Miguel está com um problema numa veia cerebral e tal, você não vai poder sair daqui. Cara, nisso a gente achou muito estranho, enfim, fica meio apreensivo, né? Já ligamos para a nossa médica, a médica falou, faz o seguinte, você vai sair daí, vamos refazer o exame em outro local, tal. E beleza, né? Na época eu fiquei muito bravo, assim, porque a gente fez o exame em outro local, né, em outra clínica, e não foi diagnosticado nenhum problema nesse sentido, né, do Miguel propriamente dito. E no dia seguinte, como a gente tinha que voltar 3 vezes na maternidade, eu estava, né, do lado da Grazi, e ela estava lendo um livro de Santo Afonso Maria de Gregório, Tratado da Conformidade de Deus, com Deus. Ela lendo o livro, eu sentado do lado dela, e aí que eu com o nome da médica procurando no Google, falando, não, isso não vai ficar assim não, Grazi. Isso não vai ficar assim não. Como que a médica dá um diagnóstico errado e tal? Aí eu procurando o nome da médica, vi lá que tinha mais reclamações da médica. E aí ela pôs a mão na minha coxa, falou assim, olha, eu tô lendo esse livro aqui, você não vai fazer absolutamente nada. Olha só, isso uns dias antes. Ela falou, você não vai fazer absolutamente nada. Porque na vida, tudo que acontece de bom e de ruim é vontade de Deus. Ali eu fiquei quieto, cara. Falei, como assim? Tudo que acontece de bom e ruim é vontade de Deus. Cara. Ali eu acho que Deus já foi me preparando pelo que viria, tá? Bom, me desarmei, falei, vamos obedecer, né, a patroa. Ter juízo, tem juízo, exatamente. Voltando à história, né? Voltando ao momento lá, né, que eu estava com o Miguel, ela na mesa de cirurgia. Cara, chegou ali, passei a madrugada, porque o Miguel nasceu, era 11 e pouco da noite, né? E eu passei a madrugada ali com o Miguel, mas chegou um momento, cara, deu 5 e pouco da manhã, eu já não conseguia mais rezar. E aí eu virei para mim mesmo e falei, cara, o que eu vou fazer? Comecei a ligar fiquei desesperado, comecei a ligar para um monte de gente, acordar um monte de gente. Falei, cara, tá acontecendo isso, preciso de oração. E nisso criou uma rede de oração dos irmãos de comunidade, que 1 hora depois já tinha um monte de gente na porta, né, da maternidade lá, dos irmãos já. E eu falei, eu preciso sair desse local aqui, né? Pedi para as enfermeiras colocarem o Miguel lá, quietinho, enfim. E fui lá para a porta da maternidade e fiquei com meus irmãos, que você enlouquece, era um lugar pequeno como esse, chega uma hora que você perde a força de rezar, né? E aí, né, nesse ponto passamos ali a manhã e foi se agravando, né? A situação ela foi se agravando e quando deu próximo do meio-dia, a Grazi teve o primeiro infarto. E ali eu falei, cara, eu acho que isso aí não vai dar bom. Estava sentindo já comigo, né? Bom, enfim, já estava toda a comunidade lá. Era uma quinta-feira, né? O Miguel nasceu dia 1º de fevereiro de 2023. Isso já era dia 2 de fevereiro de 2023, uma quinta-feira de adoração.
Nisso chegou o padre Tiago Fragoso, né, o pai da comunidade, o pai espiritual da comunidade Famílias Novas, e ali ele ficou conosco. Quando chegou próximo das 2h30 da tarde, próximo da hora da misericórdia, eu pedi para os irmãos e para o padre, falei, padre, vamos ali na catedral, e parece que o Santíssimo estava exposto lá. Vamos lá na catedral, vamos rezar o texto da misericórdia, e a gente foi caminhando até lá. Pois bem, meus irmãos, fomos até a catedral, todo mundo rezou em silêncio o seu texto da misericórdia. Aquele dia estava muito quente, cara, muito quente. E eu me lembro que eu estava ali dentro, né, adorando Jesus, dentro da capela, né, ali na catedral de Santana. E eu olhando para Jesus, cara, eu falei, Senhor, né, lembrando tudo aquilo que a Grazi falou, né, antes, falei, Senhor, que seja feita a tua vontade. E ali, cara, me veio um pensamento, uma voz de Deus que falou assim, filho, vai ser feita a minha vontade, mas quem vai escolher vai ser a Grazi. Eu falei, caramba, como assim, Senhor? Quem vai escolher a Grazi? É ela que vai escolher. Pois bem, saímos de lá, né? Chegamos na maternidade e eu recebi a triste notícia que ela havia falecido. E ali, meus irmãos, veio uma paz que eu não sei explicar para vocês humanamente falando. Enquanto muitos iriam entrar em desespero, a mão de Deus parece que pegou no colo. Pegou no colo. Uma paz que eu não sei te explicar. Claro, estava sentido, né? Mas uma paz onde eu falei, calma, gente, vamos... O Senhor falou que era a vontade de Deus, mas que a Grazi ia escolher. E aí comecei a refletir, né, meu? A gente na porta do céu, o Senhor fala, ó, você entra ou você volta? Aí eu pergunto para você, Ricardo, pergunto para você, Tiago, nossa luta aqui é pro céu. Você tá na porta, aberta a porta, que é estreita, já estava aberta. Você vai pro céu ou você volta? Tem que ir, né? Tem que ir, cara, tem que ir. Então, até arrepia de falar. Tô todo arrepiado aqui, Rodrigo, porque poxa vida, viu? Então, ali, cara, ali foi muito bacana, porque assim, eu senti a mão de Deus. Eu senti a mão de Deus, muito triste pela partida da Grazi, que eu amava profundamente. E ali fomos para casa, e ali a dificuldade era contar para Maria Clara, né, cara? Maria Clara tinha 6 aninhos, né? Eu falei, cara, como que eu vou contar para minha filha que a mãe dela se foi? Pois bem, fomos com a comunidade, a minha sogra estava em casa, né? Porque ela estava ajudando a Grazi nesses últimos dias. E então estava minha sogra, estava Maria. E a comunidade falou, ó, Rodrigo, fica tranquilo, a gente conta para sua sogra, você entra lá, vai pro quarto e conta para Maria. Cara, como eu disse para vocês, a Maria é uma menina que tem uma sensibilidade diferente. Eu entrei no quarto, falei, filha, meu pai tem uma coisa para te contar. Ali foi muito difícil, sabe? Porque esse era o meu maior temor, assim, minha maior dificuldade. Falei, a mamãe não está mais aqui, a mamãe se foi. Nisso ela chorou, me abraçou, mas eu falei, o papai está aqui e a gente vai estar junto nessa. Ela me olhou e ela falou assim, pai, mas não era isso que a mamãe queria? Nós não estamos aqui para ir para o céu? Aí nisso eu falei, caramba, como é que uma criança fala uma coisa dessa? Eu falei, filha, é isso. Não vamos questionar, vamos aceitar. E nisso, gente, aí a gente vai resolver toda aquela parte burocrática que é difícil, de caixão, essas coisas todas. Anoiteceu. E nisso o velório dela começou, né? Foram 2 velórios, né? Aqui em Mogi e lá em Minas. Nisso o velório começou de noite, percorreu por toda a madrugada, mas não consegui ir porque, cara, ia passar mais de 48 horas acordado. Nisso eu fiquei em casa com a Maria Clara para dormir, até porque a gente ia para Minas, né? No dia seguinte, mas chegamos lá por volta das 6h30 porque ia ter uma missa de corpo presente, né? E quando eu cheguei lá, 3 padres, né? O bispo deixou uma grande mensagem, né? E realmente foi isso mesmo, cara. Foi uma grande comoção, né? No nosso meio,
católico de Mogi das Cruzes, que eu não tive ideia da proporção. Mas como eu estava tomado pelo Espírito Santo, pela mão de Deus, né? Eu tenho esse pronunciamento gravado da missa de corpo presente da Grazi, que foi uma missa linda, maravilhosa. Eu falei, se ela não fosse uma mulher, né, que tivesse cativado tanta gente, tanta história, como é que teria uma missa de corpo presente com 3 padres, né? E foi lindo, cara. Eu fiz um pronunciamento, aí vai entrar o vídeo agora, né, com um pequeno trecho, né, que o pessoal da comunidade gravou, e que foi um vídeo que viralizou no Instagram, teve mais de 200 mil visualizações, e foi o Espírito Santo que falou. Eu falo assim, né, hoje eu vejo tudo, às vezes escuto tudo, falo, caramba, por mim sozinho não ia. Aí ali, meus irmãos, começa o segredo de entender a Eucaristia diária, os terços, o que é viver o nosso sacramento, né? Que vai ser a pergunta do final, e já está respondida aqui, mas a gente vai falar mais um pouquinho no final disso. Bora pôr esse vídeo aí pra gente, Léo. Vamos compartilhar com o pessoal. Segurando Jesus morto com seus braços, e assim como hoje o meu amor está aqui, eu aceito a vontade de Deus. Eu vou chegar ao céu junto com os meus filhos, Maria Clara, Miguel de Maria, porque minha família vai sempre caminhar com Deus. E outra reflexão de um vídeo que eu e ela a gente estava assistindo essa semana, do Padre José Augusto, e ele falou assim, não se escandalizem pelo que eu vou falar, mas a nossa igreja é a igreja do sofrimento. E não se chega ao céu sem o sofrimento. E parece que Deus já foi preparando o meu coração para entender que o sofrimento, ele machuca o nosso coração. Nossa parte carnal, todos nós estamos machucados, todos nós. Mas a nossa alma, ela está fortalecida em Deus. Porque é esse sofrimento que vai levar à santificação da minha família, à minha santificação. Rodrigo, eu lembro quando eu recebi esse vídeo, né? Você comentou aí da Silvia e do Luiz, um abraço. Silvia eu conheço há 30 anos, né? Talvez mais um segredo aqui. A gente está vendo, tem um monte de ponto de convergência das nossas histórias. Um beijão para a Silvia, para o Luiz e para as meninas, né? Vi a entrada deles nas famílias novas. A gente teve a oportunidade de trabalhar junto. Eu, ela, Ronaldo, todo mundo lá em Itaquá. Cara, quando eu vi esse vídeo pela primeira vez, e Tiago é o pai mais recente, né? E para nós que somos homens, né? Eu acho que em algum momento da vida que somos casados e que somos pais de crianças pequenas, de alguma forma é a grande apreensão, né? Isso da gente ser provedor, da gente ter que resolver tudo e tal. E eu me recordo a época de assistir esse vídeo e era 24 horas por dia rodando na minha cabeça, cara. Eu falei, porra, se isso acontecesse comigo e eu olhava para a tua força ali, né, ou para aparente força, é claro que a gente sabia a barra que você estava passando, mas a bem da verdade, né, as centenas de pessoas que estavam acompanhando aquilo que estava acontecendo e você que na verdade estava consolando todos nós, né, sabendo, a gente querendo, mas foi uma comoção assim tão grande, cara. Porque foi um rastilho de pólvora mesmo, como você comentou. Começa pelas famílias novas. Você falou sobre o Padre Tiago Fragoso. O Padre Tiago Fragoso é conselheiro espiritual também das equipes de Nossa Senhora e é da minha equipe. Então, de uma equipe que ia para outra, os movimentos de família da cidade inteira. Pastoral familiar, equipe de Nossa Senhora, Encontro de Casais com Cristo, todo mundo, para além dos movimentos, também as comunidades, né? Então a gente ficou realmente, é claro que sem qualquer parâmetro de comparação com o que você estava vivendo, mas sofrendo também ali essa tua apreensão, né? Você foi muito sensível e com todo respeito, mas olhar, né, para aquele momento da paixão de Cristo, né? E a gente talvez meio como os apóstolos ali vendo você passando, né, o que você estava passando e sabendo que realmente era se abandonar. Quando você vem com esse discurso, ele de fato foi algo assim para tentar abrandar o coração de todo mundo, sabe? De falar, poxa, é ele que a gente precisa seguir. Porque se ele que está no centro desse episódio,
e tá passando essa mensagem para nós, é aí que é a verdade que a gente precisa seguir, né? Então, a minha admiração por aquele momento teu, eu chorava todo dia, cara. Eu via esse vídeo todo dia e falava, poxa. E aí continuou rezando, e a gente continuou rezando, né, assim, para que te desse força, e essa frase final, né, assim, de dar apoio, mesmo que de uma forma indireta, as pessoas que estavam mais próximas a você e dando notícia. E eu acho que a história continua, né, porque tem essa questão de Minas que continua aí com a gente, que tá empolgadaço aqui, né, Ricardo, é isso, cara, né, tem um livro de Santo Afonso Maria também, que fala Preparação para a Morte, né? Muito famoso esse livro dele. E ele fala, né, cara, a gente teria que contemplar a morte diariamente. Porque é algo que culturalmente é inserido para nós, para que nós fiquemos com medo, mas na verdade é a porta do céu, né, cara? Para nós é a porta do céu. Então, assim, é a única certeza que a gente tem. Se eu pergunto para qualquer pessoa, qual a única certeza que você tem da vida? Que você vai morrer, cara. Nasceu, você vai morrer. Né? Mas é algo que a gente não contempla, deveria contemplar, deveria ensinar nossos filhos a contemplar. Né? E é isso mesmo, Ricardo. Foi algo tão assim mágico, porque essa comoção, né, fez essa rede de oração tão grande, cara, de pessoas que não me conheciam, começaram a rezar por mim, né? E eu não tenho dúvida, cara, porque isso é sobrenatural. A gente não entende o mundo espiritual. Então, quer dizer, aquilo que eu já vivia, que era a Eucaristia diária, os terços, né? Tudo que a gente vivia junto ali, mais essa comoção, essa força que vinha, né, dos irmãos, né, de vários locais, né? Teve o padre Carlos, na época estava na África, falou, Rodrigo, eu estou aqui, vou fazer a missa pela Grazi. Um irmão meu que estava em Fátima, Rodrigo, estou em Fátima, tem uma missa aqui pela Grazi. Irmãos nossos lá que tocam na comunidade Canção Nova, cara, vai ter missa aqui na Canção Nova. Então começou a criar uma rede que você não entendia. E o Instagram começando a bombar, pessoas mandando mensagem, estou rezando por você, estou rezando por você, estou rezando por você. E a força que isso estava dando em mim, em toda a minha família. E teve um episódio, né, que eu acho que vale a pena, que é um episódio marcante também. No domingo, né, porque aí o que aconteceu? A Grazi faleceu na sexta, enterramos ela em Minas, né, no sábado, né, foi uma comoção muito grande, né, chegamos em Minas lotado, né, lá, e eu falava, caramba, e cada pessoa que vinha falar comigo, né, eu tentava dar esse conforto, calma, fica tranquilo, vai ficar tudo bem, Deus tá no comando. Mas me impressionava porque todo mundo tinha uma história de fé com a Grazi, porque ela era uma mulher de fé. Sabe? Ela é aquela pessoa que faz as coisas de segredo, né? Na questão da vida ordinária, né? O ordinário que a gente precisa fazer. Né? Não é o extraordinário, as grandes coisas, é o ordinário. Então, Rodrigo, a Grazi me passou isso, me ensinou isso. E aquilo eu falava, caramba, é isso que a gente precisa. Né? O extraordinário dessa vida santa, que é a nossa busca, como você disse, né, Rodrigo? Uma tragédia como essa, óbvio, né? Pro mundo que a gente vive, para a sociedade que a gente vive secular, uma tragédia. Mas a pessoa da vida santa consegue sobrepor a tragédia. Algo que, óbvio, é horrível, quando a gente olha o que aconteceu, e isso se torna uma coisa grandiosa. E é interessante, né? Porque eu também estou te conhecendo hoje. O dia do acontecido foi o meu aniversário. Eita. Né? E a gente já estava começando os movimentos aqui da obra aqui em Mogi. A gente tinha um grupo que chamava Círculo Itapetí. E o João fazia parte e ele colocou lá, né? Olha, uma irmã aqui da igreja, congrega conosco aqui. Aconteceu isso. E óbvio, né? O aniversário é um dia de alegria. E naquele dia eu lembro que eu refleti, né? Não sabia quem era, não fazia nem ideia. E é um hábito que a gente às vezes acaba não tendo, mas comecei a criar ultimamente, né? Eu rezei uma Ave Maria naquela hora, né? Eu falei assim, poxa, eu aqui numa comemoração, como deve estar esse pai, essa pessoa, os filhos, enfim. E essa comoção que eu digo dessa vida santa
transformar uma tragédia que aos olhos de qualquer pessoa comum, poxa vida, né? O que esse cara vai fazer da vida? E o Ricardo fala muito sobre isso, né? Eu lembro que naquela semana, eu acho, teve reunião do Forja na semana seguinte, e a nossa conversa era, cara, o que vai ser da vida desse cara? Poxa vida, porque a gente se imaginar um homem de 30 anos, 30 e poucos anos ali, perder a esposa com uma filha pequena, um filho recém-nascido, e essa sustentação que a nossa religião nos dá, que a nossa vida espiritual nos dá, que o próprio Deus nos dá, eu acho que não tem como não olhar para você nesse momento e falar, eu preciso ter pelo menos 1% da sustentação que esse cara tem. Porque às vezes uma coisa pequena, né? Uma dívida, um boleto. Clama por nada. Né? Meu Deus do céu, o mundo tá acabando. Então, de verdade, Rodrigo, assim, é impressionante a sua história de fé nesse sentido todo, como você conseguiu conduzir, mas sustentado a gente sabe por quem. Exatamente. Né? E eu acho que a vida santa da Grazi conseguiu transformar isso, que seria comumente, como a gente vê acontecer uma tragédia, mas que na verdade é uma história santa. É isso mesmo, Thiago. Teve várias outras histórias, vários outros acontecimentos, sonhos que as pessoas tiveram. São muitas coisas, muitos detalhes, né? Eu falo que dá um livro aí, né? Quem sabe no futuro, né? Mas teve um outro episódio muito importante, né? No sábado a gente enterrou a Grazi, e já voltamos para Mogi, né? E no domingo estávamos na missa lá, né? No meu padre Tiago. Me recordo que o padre Tiago comentou comigo... Opa, desculpa, tomar uma água aqui. Comentou comigo o seguinte. Falou assim, olha, Rodrigo, a médica que conduziu aí vocês, né, com a Grazi, ela não está bem. Ela está muito mal por todo o ocorrido. E naquela hora eu falei, caramba. E ele falou, ela não está bem, ela está querendo largar a medicina. Na mesma hora eu parei e falei, eu preciso ir atrás dela. Preciso resolver isso daí. O pai Tiago pediu que eu fosse resolver isso daí. E como toda obra não se faz sozinho, né, de 2 em 2, eu chamei o irmão Ronaldo, estava comigo. Liguei para a médica e falei, olha, posso ir na sua casa? Você tem alguns minutos aí para me receber? Ela falou, tem sim, Rodrigo. Bom, fomos na casa dela, chegamos lá, né? O marido dela estava esperando na porta, né? Eu já imaginei assim, a apreensão deles, né? Sim. Achando que talvez, sei lá, como que ia te receber? Como ia me receber, se eu estava, né, triste com a situação, ou querendo culpá-los de alguma coisa, ou culpar ela, enfim. E aí eu lembro que na época eu cheguei, né? Ela estava na porta da casa, ele na garagem um pouco mais para frente. E eu apertei a mão dele e falei, meu irmão, eu vim aqui em paz. Putz, eu recebi um abraço, ele começou a chorar. Aí nisso fui em direção à médica. Ela também chorando muito, né, consternada. E eu abracei ela e sentamos lá na casa dela. E eu falei, olha, a primeira coisa que eu queria falar para você não tem culpa de nada. É vontade de Deus. E não larga esse dom que você tem da medicina que Deus te deu. Então, segue sua vida. Se você está com alguma culpa, eu te perdoo por essa culpa. Essa culpa não é sua. E vai ficar tudo bem, vai ficar em paz. Então, essa história ela vai transcendendo cada vez mais em novas situações, né? Graças a Deus, ela não abandonou e fico feliz dela ter conduzido sua vida. Que, com certeza, né? A gente tem que se colocar no lugar do outro na vida de um profissional também. De um médico não é fácil passar por uma situação dessa. Mas quando a gente tem a certeza de que tudo é vontade de Deus, né? Lembrando lá do que a Grazi me disse das últimas palavras, a gente começa a entender o sobrenatural e compreender que nós não estamos aqui sozinhos e achamos que vamos fazer tudo da nossa forma. Não. Deus está no comando. Se você entrega a sua vida a Ele, com certeza Ele vai te guiar. A gente pede no Pai Nosso todo dia isso, né? Cada vez que a gente reza o Pai Nosso para que seja feita a vontade dele, né? Então seria uma incoerência, uma hipocrisia no momento em que as coisas vão colocar à prova. Exato. Que a gente de fato não viva isso de uma forma plena, né?
Mas muito bom. E aí ficou, né? Como que ficou o pós? Porque eu imagino que estremeceu, mas você tinha 2 crianças ali para poder tocar, né? O pós não foi fácil, né? A gente sabe que a gente tem todo esse acontecimento, tive, graças a Deus, apoio da comunidade que se revezou, ia lá em casa todo dia, um irmão de comunidade, a própria família, a minha família, a família da Grazi, deram todo o apoio, sou grato, né, a eles, à comunidade, todos os irmãos que rezaram por nós. Mas é aquilo, né, meu irmão? Foram muitas noites de choro, o travesseiro viu muita lágrima cair, vivi esse luto, né? É importante viver esse luto, né? O sofrimento ele fez parte desse momento, né? Então chorava assim como Jesus chorou pela morte de Lázaro, né? Chorei pela morte da Grazi, vivi esse luto e fui dando continuidade naquilo que ela sempre pedia, né? Que a gente se caminhasse de forma santa. E é engraçado que a Grazi toda quinta-feira ela tinha um horário, né, na Igreja Cristo Rei, aqui em Mogi, um horário de adoração ao Santíssimo. Ela era sagrada, toda quinta-feira ela fazia ali a sua 1 hora, né, de adoração. E ali Deus falou, cara, você vai ter que assumir essa 1 hora da Grazi. E eu não ia por conta do trabalho, aquela loucura, e graças a Deus, toda quinta-feira, né, eu tenho feito isso. E aí eu cheguei lá e falei, Senhor, e agora, cara? O que eu faço da minha vida, Pai? Aí eu falei, não adianta com esse acontecimento eu rezar só para mim. Aí é legal que agora, toda quinta-feira de adoração, tem um canal direto aqui do WhatsApp, eu tiro a foto lá e mando para um monte de gente. Acho que mais de 200 pessoas recebem a foto e eu falo, e aí, o que você está precisando hoje? Cara, e ali eu começo a rezar para um monte de gente. Vocês dois vão entrar no grupo. Opa, já. obrigado. Porque, cara, porque eu aprendi que sem essa união nossa, sem essa rede, quando acontecer as coisas, eu ligo para quem? Eu preciso de quem? Cara, a gente precisa dessa rede. Essa rede me ajudou. Essa rede me sustentou. E esse é o poder da oração, irmão. Fora todos os sacramentos, que são a base, mas o poder da oração. Isso até arrepia a gente. Porque... É interessante demais, né, o Rodrigo trazer isso. A quantidade de presentes que a Grazi continuou deixando, né? Deixou um rastro, como dizia nosso padre São José Maria Escrivá. E é até uma coincidência que o Rodrigo trouxe pra gente aqui, gente, que tinha uma frase lá, né, Rodrigo? Ela deixou um quadro, Thiago. Tinha um quadro. Lê a frase aí do quadro, Thiago. A Grazi, o Rodrigo confidenciou pra gente aqui antes de começar o nosso episódio, que é o ponto 1 de caminho, que talvez não, é o livro mais conhecido do nosso padre São José Maria Escrivá, que faz muito sentido por toda a história que você contou da Grazi aqui, sem dúvida, que é o que ele nos deixou de presente, né? Ele propôs que a gente santificasse nosso cotidiano, santificasse a nossa vida pelas pequenas coisas. E sem dúvida nenhuma, né, a Grazi deixar como presente essa quinta-feira, esse horário de adoração que você recebeu muito bem. E claro que cabe a ela muito, muito, muito essa frase, né, esse primeiro ponto de caminho que ela deixou num quadro lá no quarto do Miguel de Maria, que é a seguinte, gente, que a tua vida não seja uma vida estéril. Ser útil, deixa rasto. Ilumina com o resplendor da tua fé e do teu amor. Quer falar um pouquinho, Rodrigo? Porque, assim... E aí foi muito emocionante, né, cara? Porque ela deixou o quarto do Miguel todo pronto, né? E eu sentava naquela poltrona que ela deixou para dar mamar pro Miguel e olhando aquele quadro, bem de frente, assim, quadro bem de frente à poltrona. E eu falava, não, Grazi, é isso que nós vamos fazer, vamos deixar rastro. Né? Não sei se é a providência dos grandes santos, né? Os mistérios dos grandes santos, né? E tá lá o quadro até hoje, vamos continuar levando, né, a palavra de Deus, o testemunho, né, para tantas pessoas, dando força, e que a morte não para aqui, né? E a morte é a porta para o céu, como eu disse, e a gente precisa ir para o céu, né? A gente não pode viver a verdadeira morte, né? É essa que a gente precisa temer. A gente precisa estar em comunhão com Deus para que a morte nos leve para o paraíso. E é isso que a gente precisa para a nossa vida. E vivendo, né, você compartilhou com a gente também outras fotos, né, outras imagens.
E que bacana, né? Porque aí precisa dar materialidade para essa convicção. Perfeito. Né? Então eu fiquei muito... É emoção pura, né? Ouvir a história do Rodrigo e poder ter contato com esses pontos, que foi, você comentou sobre a questão da adoração, né? Então, essa tua relação com a Eucaristia, mas também estender isso e fazer questão de teus filhos, né? Perfeito. Essa questão da educação que estava ali facultada naquele início ali com a Grazi, né? Ela mais próxima, mas também nesse ponto a tua preocupação, né, de que as crianças elas estivessem vivendo, né, essa vida com os sacramentos, a presença do Espírito Santo, né, o batizado do Miguel, a primeira Eucaristia. Acho que a gente tem até 2 fotos aí, Léo, se você puder colocar. Essa conta pra gente. Esse é o batizado do Miguel. Olha lá que bacana. Uma grande Não graça. faltou padre no batizado do Miguel, hein? Exatamente. Saiu até briga. Quando é assim, quando a família é boa, o padre... Não, sou eu, que legal. Igreja cheia, um dia muito feliz, né? Maria Clara pequenininha, né? Segurando o Miguel. E a gente fazendo a vontade de Deus e a vontade da Graça, assim como com certeza ela ia querer. Para quem não conhece, não é de Mogi, né? Ali é a igreja de São Benedito, né? Hoje paróquia São Benedito, ali no centro, uma das igrejas mais antigas aqui da nossa cidade. Onde a gente se encontra, né? Onde a gente se encontra, né, Muito Ricardo? bom. Todos os dias eu vou na missa de manhã lá na São Benedito, né? Do Padre Marcos. Muito bom. E temos aí também... E meses depois, né? Com a grande graça, a Maria também recebeu a primeira comunhão, que é a próxima foto. Né? Isso, olha que foto maravilhosa. O Miguelzinho já estava grande, né? Olha, já estava grandinho. E foi uma grande alegria também, muito emocionante, ver nossos filhos trilhando o caminho de Deus. Né? Esse legado que a gente precisa deixar. Sim. Né? E é isso. Né? É a grande herança. Né? A foto fala por si só. Né? Esses sacramentos, eles que vão nortear e conduzir nossas vidas. Esse olhar do Miguel é cativante. Ele quase que todos os dias te acompanha, não é isso? Lá na missa. Raras são as vezes que ele não está junto. E é um baratinho, porque vocês costumam ficar ali mais profundo, né, na igreja. E ele passa olhando assim para todo mundo, né? Como é bacana você perceber, né, a criança que ela está crescendo e já reconhecendo ali, Exato. né? Assim, todo mundo ali, acho que é um pouquinho sente família ali junto. É isso que a gente precisa, né? Porque antes da Maria entrar para a escola, ela ia também, ela estudava à tarde comigo, com a Graça, todos os dias de manhã. É o exemplo, né? Os nossos filhos vão aprender pelo exemplo, né? E realmente o Miguel não tem muito o que fazer. Se a gente vai dar continuidade ao nosso propósito, né? A Maria entra às 7 horas na escola, ele vai ter que ir comigo para missa. E ele adora, fica quietinho, um menino super tranquilo, abençoado. E aí ele vê o padre, fica, padre. É legal que às vezes o pessoal levanta na hora da comunhão, ele fica me puxando e apontando para eu ir para a fila da comunhão. Então, olha que interessante, né? E aí, eu que tenho a oportunidade, talvez para você não fique tão claro, porque ele está no teu colo sempre. Exato. Né? Mas lá na paróquia há o hábito de receber, né, a Eucaristia de joelhos. E é muito curioso porque ele está no teu colo sempre, quando você se coloca para poder receber, ele sempre fica olhando assim, a minha interpretação, eu falo assim, poxa, não vejo a hora de chegar o meu momento também, né? E logo com a graça de Deus Ricardo, vai receber isso. E Rodrigo, assim, a gente vai chegando pro final, já passa muito rápido, né, Rodrigo? A gente ficaria aqui horas e horas, e a gente sempre tem uma fatídica pergunta, né? Eu queria até, Thiago, quebrar um pouco o protocolo pelo seguinte, porque ótimo. tem um capítulo aqui, e aí hoje o pessoal talvez tenha um pouquinho de paciência, a gente dá uma esticadinha, porque tem um capítulo novo nessa história, né, Rodrigo? Assim, Deus também te colocou, né, passou todo esse aprendizado, né, da tua vida junto com a Grazi, a educação das crianças, mas está vivendo um novo momento, e eu acho que a gente não pode deixar de ressaltar isso, né? Foi muito interessante porque nas quintas-feiras de adoração eu perguntava para o Senhor, Senhor, o que queres de mim? Né? Porque você não é tão novo, né? Eu tão novo aí, 39 anos. Senhor, eu conduzo minha vida com meus filhos, sozinho. Eu não tenho capacidade de ir atrás de ninguém mais. Eu acho que a Grazi, né, era a mulher que o Senhor prometeu para mim. E de novo, né? Vem Jesus falando. Não é bom que o homem fique só. Era sempre essa frase. Não é bom que o homem fique só.
como assim, Senhor, não é bom que o homem fique só? Onde eu vou arrumar, né, outra pessoa, Senhor? Não tenho mais capacidade para isso, estou focando nos meus filhos. Não é bom que o homem fique só. Pois bem, meus irmãos, para resumir, né, eu sei que o tempo é apertado aqui, estava na rede social respondendo um monte de gente, né, que diariamente mandavam, compartilhavam histórias com a Grazi, né, e isso se perdurou por muito tempo, né, e eu fui fazendo minhas postagens, né, para sensibilizar as pessoas também, né, e teve um Instagram que começou a me seguir, Medicina Católica, tá? Medicina Católica. Segue aí, gente. Medicina Católica. Tem ainda? Católica com TH, tá? Medicina Católica. Começou a me seguir. E achei interessante o nome, achei interessante e comecei a seguir. Pois bem, passou um tempo. E aí, quando a gente, né, começa a passar lá e ver os stories, né? Um dia eu vi um history do Medicina Católica, uma publicação de um hospital voluntário, né, em Taubaté. E eu achei interessante aquilo, pedindo que profissionais ajudassem esse hospital. E eu achei interessante, achei que fosse o Medicina Católica que estava promovendo isso, e na verdade ela estava repostando, né, a obra do Padre Marlon, de Taubaté, né, que é um hospital que ele fez para os raros. E eu mandei uma mensagem, né, falando, eu tenho interesse, nem sabia quem era responsável pelo Instagram. Falei, olha, eu tenho interesse, né, em conhecer essa obra, tal, deixar meu nome aí para poder ajudar futuramente. Aí a pessoa respondeu, falou, olha, Rodrigo, essa obra não é minha, é do Padre Marlon, mas vou deixar o seu nome aqui, tenho contato com ele, tal. E de antemão quero também te consolar aí, né? Isso já era abril para maio. Fiquei sabendo do seu ocorrido, tal, me sensibilizei muito da sua história. Sou de Itajubá também. Eu falei, caramba, de Itajubá? Aí ela falou, olha, participei, eu me recordo de você no Jovisa, eu me lembro que, né? Eu falei, caramba, era o grupo de jovem que eu participava com a Grazi, né? Então, assim, só que a gente era a turma mais velha, ela era a turma teoricamente mais nova. Mas a gente não se conheceu nessa época. Eu não sabia quem, né, era a Mari, né? Depois ela me apresentou, ela é a Mari, ela é formada, é enfermeira formada e está terminando agora, né, em dezembro, o curso de medicina. Vai se formar médica agora, né, nas próximas semanas, né? E ela mora lá em Itajubá. Só que nesse contexto a gente foi trocando figurinhas de forma aleatória, sem nenhuma intenção no começo, né? Mas como a história ela se comunicava tanto, né? E a gente começou a conversar. E aquela história, né, cara, não existe amizade entre homem e mulher. A coisa foi, né, se intensificando, ela conheceu as crianças, depois a gente se conheceu, e ali eu comecei a entender a questão da história, né, que Jesus me falava. Não é bom que o homem fique só. Eu falei, Senhor, é ela, Senhor? Será que é ela? E aí, no dia 29 de dezembro, né, de 2023, vai fazer um ano, hoje faz 11 meses, né, que eu estou com a Mari, a gente ela ia me levar para conhecer a obra do Padre Marlon, né, em Taubaté, e a gente ia levar um monte de coisa que a gente comprou hospitalar para doar para o hospital. E eu falei, caramba, eu vou pedir essa moça em namoro. E aí eu falei, primeiro a gente foi na Canção Nova, né? Pedir fomos rezar lá na Canção Nova, a gente foi na missa, fui visitar o túmulo do Padre Jonas, que não tinha ido ainda. E a gente ficou lá, rezamos, tal, e depois fomos para Aparecida. Eu falei, Mário, vamos rezar um terço, né, aos pés de Nossa Senhora. E ali no final do terço eu pedi ela em namoro, ela aceitou e estamos aí 11 meses juntos. Ela ama as crianças, uma mulher incrível também, né, uma mulher de Deus, né, que viveu também sua vida, né, lá em Itajubá, frequentando os grupos, né, na sua caminhada espiritual também. E Deus realmente faz nova todas as coisas. Acho que tem foto aí, né? Acho que, olha lá. Padre Marlon. É interessante falar que no dia 29 de dezembro do ano passado, de 2023, ele foi o primeiro
a saber e abençoar Tá bem de padrinho, hein, Rodrigo? do nosso namoro. E ele falou, eu vou fazer o casamento de vocês. Que legal. Eu falei, mais um padre para entrar de abrigo mais um agora. padre, O padre Tiago e o padre Marcos aí não vão ficar com ciúmes, hein? E aí o padre Marlon nos abençoou, né? Tem a outra foto aí. Olha que bacana. Esse aí foi um casamento que a gente foi padrinho de casamento Deus abençoe. de uns irmãos nossos que se converteram com toda essa história, viu? Esse casamento, esse lugar aí que eu fui, foi um casamento em Campinas de 2 irmãos que eu e a Grazi a gente tinha e se converteram mais de 15 anos juntos e resolveram casar na igreja. Olha. Com toda essa história. E aí a gente foi lá para ser o padrinho e abençoar esse momento. Então a história continua. A história é cheia de detalhes. A minha história com a Mari, eu falei por cima, mas é cheio de detalhes de Deus. Ela falou que um ano antes, né, de eu pedir ela em namoro, ela tinha ido para Canção Nova e ela pediu para Pietá, que é uma imagem que apareceu lá, que tem lá em casa também, a imagem de Pietá, né, de Nossa Senhora da Piedade. E ela tinha pedido que Deus colocasse alguém no caminho dela, né? E aquele dia que eu pedi em namoro, ela ficou com vergonha de ir lá, né? Porque ela não sabia o que ia acontecer. O padre Marlon falou para ela, você sabia o que ia acontecer, né? Enfim, e foi isso. E fora esses detalhes, tem muitos outros detalhes, então a gente vai vendo que realmente, de novo, né? Para findar aí, começar a findar a nossa conversa. Tudo é vontade de Deus, é Deus que comanda tudo na nossa vida. Rodrigo vai ter que voltar, tio. Não, vai ter que fazer essa primeira parte. A segunda parte, vamos voltar casado aqui, hein? Boa, já fica aqui o convite. E ó, mais um parênteses. Ficamos noivos, tá? Lá em Aparecida também, pedi ela de novo. Só que foi dia 12 de julho desse ano. E que coincidência, eu não sabia. Dia de Santa Zélia e São Luís Martã. No dia, os pais de Santa Terezinha. Olha dia só. 12 de julho. Rapaz. Ficamos sabendo no dia. Aí eu falei, meu Deus do céu. Então vamos casar dia 12 de julho do ano que vem. Que legal. E aí ela vai voltar junto, então. Vão voltar vai. aqui os dois. Então, os maiores padrinhos. Boa. São Luís e Santa Zélia Martã. Nossos padrinhos já... Que história Que sensacional. história boa, né, Thiago? gente? O Rodrigo, e Ricardo, né, todos vocês que estão aqui, tem uma passagem, né, o nosso padre São José Maria Escrivá esteve no Brasil em 74 e ele fez uma palestra ali, né, que a gente chama de meditação, enfim, e alguém perguntou para ele, falou assim, padre, por que no Brasil não tem santo, né? A gente não vê santo brasileiro. E nosso padre, muito sábio como sempre, né, respondeu assim, sim, existe, e às vezes está do nosso lado. É que o nosso olhar, às vezes, não tá para essa pessoa ou para quem a gente pode estar convivendo muitas vezes e porque essa pessoa faz em segredo. E aí eu disse no início do episódio, né? O nome do nosso podcast Segredo em Voz Alta é um ponto de caminho também, que é um segredo em voz alta. Esta crise ou essas crises são crises de santos. E eu não tenho dúvida, Rodrigo, que a história que você conta aqui hoje é de uma pessoa que santificou a vida, é de uma pessoa que doou a vida a Deus e não poderia ter fechado de forma diferente com tantos presentes que ela deixa para todos nós hoje e assim, não tem como agradecer a sua presença aqui no nosso podcast para realmente presentear a todos que de alguma forma vão poder ouvir isso aqui e eu não tenho dúvida que vai tocar a todos, né, Ricardo? Com certeza, né? A gente gosta de olhar para essa experiência exatamente desse jeito. Nós não sabemos onde essa mensagem vai chegar, mas ao mesmo tempo nós temos a certeza de que Deus vai colocar para quem tiver que ser, né? Não importa, pode ser uma vida, né? A gente sabe disso, são várias histórias que acabam nos chegando, né? E nesse aspecto a internet ela é muito uma possibilidade quase que infinita, né? Seja já na semana que vem, quando for, ou daqui 1 ano, 10, em algum momento, porque é a nossa fé de que Deus vai fazer chegar para quem precisa ouvir. Então, é só agradecimento gigantesco. E para fechar, como a gente experiência. sempre gosta de fechar e tem que aí. fechar, né, Rodrigo? Qual o segredo para manter a sua fé inabalável com tantas provações assim na sua vida? O Ricardo sabe, né? Eucaristia diária, ele sabe da receita. Eucaristia, rosário, terço, os sacramentos da nossa Santa Igreja Católica. Isso vai ser a base para sustentar qualquer acontecimento da vida, né, de todo cristão.
E tem uma frase que eu gostaria de deixar para os irmãos que, como o Ricardo disse, a gente não sabe onde vai chegar. E como eu disse no vídeo lá no início, né, que eu vi um vídeo que fala: nossa igreja é a igreja do sofrimento. Eu li uma outra frase do Padre Pio que fala assim: o sofrimento é o beijo de Deus na sua alma. E aí eu fui contemplar e entender, né, a mística dos grandes santos. Por que eles sofreram tantos e por que eles queriam sofrer tantos? Porque é isso que engrandece a alma, é isso que engrandece nós como seres humanos, e não é isso que vai nos entristecer. Porque a gente sabe que o fim é o céu e lá a alegria é eterna. Então esse sofrimento ele vai ser vivido como sofrimento, mas vai ser vivido com alegria. Então é isso, meus irmãos, você que está assistindo esse podcast, e se você se abre a esse caminho, vai ter sofrimento assim como o Senhor teve no caminho do Calvário. Mas depois da cruz vem a ressurreição. E é essa a mensagem que eu deixo para vocês aí. Amém, amém. Muito bem. Eu já vou agradecer mais uma vez a presença do Rodrigo. Vou passar a palavra para o Ricardo para que ele feche esse episódio santo. Talvez, se a gente resumisse em uma palavra, um episódio santo, meus irmãos. É o nosso primeiro convidado, né? E começamos em alto nível, né? Não por aquilo que... o Lucas tem ele nos coloca a refletir de uma forma que a gente gosta bastante, sabe, Rodrigo? Que é o seguinte: por melhor que a gente possa preparar, sempre vai faltar algo. E esse algo é Deus quem preenche. Então, ter você aqui conosco, né? Só reforçar, né, esse agradecimento do Thiago. Não por aquilo que é o humano, mas por a gente estar vivendo essa experiência que é divina contigo aqui, né? De irmãos que estão aqui querendo buscar essa santificação, e é para isso, né, que serve esse espaço do Segredo em Voz Alta. Um movimento que a gente possa fazer e que Deus vá usando e nos colocando com as palavras e com as pessoas certas. Então, queremos sim te receber aqui de volta, porque a gente sabe que você representa isso, né? E quem sabe, né, com a graça de Deus, que você possa vir com a Mari, então, né, para poder dar testemunho desse novo capítulo, né, de essa misericórdia e esse carinho que Deus está tendo na tua vida, né, de te dar novos passos. Então, a você que gostou desse episódio, a gente peça que você nos ajude a fazer chegar, né? Pense em alguém, poxa, esse testemunho vai ser maravilhoso para essa pessoa que está com dificuldade de enxergar um caminho. Curte, compartilha, faça aí o teu comentário. Vou reforçar o que a gente falou no início. Se o Rodrigo está aqui hoje, foi por conta de um de vocês que assistiu o primeiro episódio e falou: poxa, seria legal ouvir mais pessoas. Coloca no comentário, né? O que vocês gostariam de, né, que Deus nos conduzisse para a gente poder trazer. Indiquem pessoas, né? Porque isso aqui é nosso. Não é do Thiago, não é do Ricardo, não é do Lucas, do João. Pelo contrário, a gente está aqui ansioso em querer ouvir histórias maravilhosas como essa do Rodrigo, né? Então, mais uma vez, Rodrigo, muito obrigado. Seja sempre muito bem-vindo aqui conosco, né? Que Deus continue abençoando a tua vida. E de todos vocês que estão acompanhando também aí o Segredo em Voz Alta. Fiquem com Deus e até a próxima. Tchau, pessoal. Até a próxima. Obrigado, Rodrigo. Obrigado. Muito bom.